Olá, boa tarde ou como estejam a ouvir-nos, ou boa noite, ou bom dia. Aqui estamos de novo para o programa em língua portuguesa Café com José. É um prazer estar aqui, especialmente todas as semanas, neste programa da língua portuguesa. Eu sempre me refiro que isto é um programa que já fazemos a esta parte há 5 anos. O propósito é levar a mensagem do Evangelho a todos aqueles que nunca ouviram e, portanto, a base das mensagens que tiramos é sobre tudo da palavra de Deus, como alguns de vós já sabem. Uh, Na semana passada falámos daquele salmo que eu próprio digo todos os dias, uso como uma oração e, portanto, para o protetor foi o título da mensagem. E portanto, como usamos a palavra de Deus, especialmente este Salmo 91, que é o poder da palavra de Deus que nos protege, especialmente neste momento que atravessamos globalmente com esta pandémica do coronavírus. E desenvolvemos essa mensagem. Hoje vamos ter uma mensagem nova e, portanto, o título desta mensagem desta semana foi tirada de um dos evangelhos de São Lucas, mas a mensagem também há no evangelho de São Mateus. Portanto, uh, o título da mensagem é Duas Portas e Dois Caminhos e, portanto, vou ler alguns versos para começar no, no Evangelho de São Lucas, portanto, que é parte da mensagem, portanto, foi a base desta mensagem. Uh, e, portanto, começo, portanto, no verso, o capítulo é o capítulo 13 do Evangelho de São Lucas e vou começar no verso 22. A Bíblia diz-nos: percorria as cidades e as aldeias ensinando a caminho de Jerusalém. Portanto, Jesus ia a caminho de Jerusalém. E disse-lhe alguém lhe perguntou: Senhor, são os poucos os que se salvam? Jesus respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos, digo-vos eu, tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez que o dono da casa feche a porta, ficarás fora e batereis, dizendo: abre-nos, Senhor, mas ele responder-vos-á: nem sei de onde sois. Começareis então a dizer: comemos e bebemos contigo e ensinaste nas nossas praças. Responder-vos-á: repito-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que fazeis a iniquidade. Palavra do Senhor. Portanto, isto foi alguns dos versos aqui que tiramos. Eu vou ler também já agora do Evangelho de São Mateus, portanto, também precisamente quase os mesmos versos, e portanto vou começar também a ler aqui mais uns versos. E portanto, Jesus disse aqui no verso 13: entrai pela porta estreita, portanto, também foi a base desta mensagem que tirei do Lucas e também do Evangelho de São Mateus. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que seguem por ela. Como é estreita e a porta, e quão apertado é o caminho que conduz à vida, e como são poucos os que encontrarão. Palavra do Senhor. Portanto, como eu disse, tirei a parte da mensagem dos dois evangelhos, porque uma faz o complemento da outra. Como eu disse, portanto, a mensagem desta semana é Duas Portas, Dois Caminhos, o título da mensagem. Como eu li, Jesus percorria, portanto, na sua pregação do Evangelho pela Galileia e pela as 10 cidades, como se dizia, Decápolis, ou as 10, e nesta instância ele ia a caminho de Jerusalém, portanto, portanto, disse-lhe alguém, a Bíblia não nos revela se foi um dos discípulos, se foi alguém, portanto, alguém na multidão, e perguntar-lhe: Senhor, são poucos os que se salvam? Portanto, foi uma pergunta que lhe fizeram. Antes Jesus respondeu-lhe: esforçai-vos, não afirmou nem positivamente nem negativamente isso. Ele disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E, portanto,
O primeiro ponto desta mensagem é precisamente isso, a porta estreita. Jesus disse que a porta que conduz à vida é estreita e o caminho apertado. Portanto, Jesus fala de si próprio, ele disse que ele era a porta. Portanto, se vamos ver no Evangelho de São João, no capítulo 10, no verso 10, Jesus disse: Eu sou a porta e todo aquele que entra por mim encontrará pastagens. E, portanto, ele refere-se a si próprio como a porta. E, portanto, o caminho é apertado, porquê? Porque é somente pela fé em seu nome, no nome de Jesus Cristo, que podemos entrar por essa porta, que Ele mesmo é a porta. Ah, e, portanto, ah, sem, sem isso, portanto, o homem pode ser salvo ou experimentar a redenção. Portanto, ele diz próprio que não há outro caminho senão ele, que a Bíblia nos diz, e, portanto, e a redenção e a vida eterna. A Bíblia diz-nos, portanto, tiradas do livro dos Atos dos Apóstolos, isto Pedro, quando no discurso em Jerusalém, um dos primeiros discursos, depois da ressurreição do Senhor e da sua ascensão ao céu, uh, que não há salvação em nenhum outro, pois não há debaixo do céu outro nome com quem nós podemos ser salvos. Portanto, nos Atos 4, 12. E Jesus também disse neste aquele verso muito citado na Bíblia: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, um verso muito conhecido. Antes de revela-se aqui também nesta passagem de Escritura que infelizmente muita gente, portanto, não entrará no caminho. Portanto, não sou eu que estou a dizer, ele propriamente é que disse. Portanto, o que eu digo é a base das Escrituras, não tem nada a ver com a minha se estou é, portanto, o que eu leio da palavra de Deus. É, como ele disse, que é a porta estreita, que alguém que tentai, portanto, logo isto quer dizer que muitos, portanto, muita gente não entrará no seu reino. Uh, Jesus não proclamou a doutrina, uma doutrina muito em voga, algo chamada universalismo, que todos, a base do universalismo, quer dizer, como antigamente dizíamos, todos os caminhos iam dar a Roma, ou, portanto, neste caso, todos os caminhos levam à salvação, e precisamente ele disse logo que não, que a porta era estreita. Portanto, ele é que disse, não sou eu. Portanto, essa doutrina diz que toda a gente, portanto, de uma maneira ou outra serão salvos, coisa que é completamente falso. Antes, pelo contrário, Jesus disse que somente aqueles que vêm ao Pai por Ele serão salvos. Ele diz: Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, ou Jesus é um mentiroso, ou, portanto, ou realmente aquilo que ele diz é verdade. Eu acredito que aquilo que ele diz é verdade. A porta larga, portanto, eu já disse a porta estreita, agora a segunda parte da mensagem, portanto, é a porta larga. Jesus disse também, estou a tirar daquilo que ele disse, que larga é a porta e espaçoso é o caminho que que conduz à perdição, e muitos são os que seguem por ela. Portanto, exatamente o que ele disse, portanto, que a doutrina do universalismo, que todos vão, de uma maneira ou de outra, serão salvos. Aqui precisamente Jesus disse não, que são os poucos os que entram pela porta estreita, e são muitos os que caminham pela porta larga. É exatamente aquilo tão fácil de distinguir as duas portas. Nós podemos escolher, portanto, isto é o ponto fulcral da mensagem. Nós podemos escolher ou uma ou outra, portanto, ou a larga ou a estreita. E Jesus disse: Eis que estou à porta, portanto, tirada do livro do Apocalipse, e bato. Portanto, Jesus bate como nós quando batemos à porta de alguém e diz: Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Portanto, vamos ele falou numa frase, portanto, para entender como uma parábola ou usou, e, portanto, Jesus que é que disse que bate à porta, portanto, abrir a porta. Qual é a porta? A porta dos nossos corações é exatamente o que ele diz, que bate à porta. Nós somos aqueles que temos que abrir a porta. É que está o ponto fulcral, como eu me referi. Portanto, se eu ou fecho ou abro a porta do meu coração ao Senhor, portanto, e voltar para Ele.
Jesus é bastante paciente, portanto, porque ele nunca força a entrada a nós, ele não arromba a porta do nosso coração para entrar a nós. Nós temos que abrir exatamente aquilo que nos quer revelar aqui, especialmente nestas passagens de escrituras tiradas quer do Evangelho de São Lucas, quer do Evangelho de São Mateus. A nós cabe a decisão ou abrir ou fechar a porta do nosso coração, claro. A Bíblia diz-nos, again, é que estou à porta e bato. Se alguém me abrir a porta, eu e ouvir a minha voz, portanto, ainda diz, adianta mais alguma coisa, e abrir a porta, entrarem na sua casa, portanto, entrarem na nossa vida. E para fazer, portanto, um resumo ou uma conclusão desta mensagem, que, portanto, como eu disse, os dois caminhos e as duas portas, portanto, os discípulos nesta passagem estavam ansiosos, ou os discípulos, ou aqueles que estavam a seguir Jesus, nem todos eles eram discípulos, mas multidões que assistiam aos milagres e, portanto, Jesus movimentou sempre grandes multitudes de pessoas e, portanto, eles estavam ansiosos e perguntaram-lhe a pergunta, como começou esta mensagem: Senhor, são os poucos os que se salvam? Foi a pergunta. E Jesus explicou-lhes que a maior parte das pessoas conhecem algo sobre Deus e não haja dúvida, todos só olhar para o céu, as estrelas, assim, alguém criou isto, esse pessoa é Deus e, portanto, muita gente. E nesta instância, por exemplo, aqueles que tiveram o privilégio de, como os discípulos e outros que tiveram presentes quando o seu público ministério do Senhor Jesus Cristo, que talvez por cerca de 3 anos tiveram o privilégio de ver os milagres, tiveram o privilégio de ver a multiplicação dos peixes, ver os cegos receberem a luz, portanto, ver os leprosos ficarem curados, aqueles que por vezes não tinham que comer o milagre do pão, e a lista pode ir a mais e mais, e portanto, e muitos deles experimentaram e viram com os seus próprios olhos. Uh, mas somente o ponto de que eu quero me referir aqui, portanto, Jesus, talvez, como eu disse, o seu ministério foi cerca de 3 anos, ou talvez menos. Uh, a Terra Santa ou a Palestina naquela altura pertencia ao Roman Empire, era ter duas províncias, era a província da Galileia, que pertencia a Damasco, que era lá a capital, e era a província da Judia, que portanto que no sul, portanto, naquela área de entre Jerusalém portanto, quase a border com o Egito, portanto, que era, pertencia à tribo de Judá. E, portanto, o país, ou, portanto, estas províncias do Roman Empire levava-se até outra hoje o país da Jordânia, parte do Líbano, e ainda um bocado onde hoje é o país da Síria. Portanto, talvez esta população, mais de 7 milhões de pessoas que talvez ouvissem a mensagem do Evangelho. Mas no final, quando Jesus foi crucificado e tudo, portanto, quantos discípulos tinham que o seguiram? 120. Portanto, nem um tente de 1%, portanto, não 1%, mas um 10, like um dízimo de 1%, portanto, uma minoria absoluta. E quantos viram os milagres? Os milagres, por vezes, não trazem ninguém à fé. Portanto, viram, isso não foram convertidos por os milagres. Algumas pessoas foram, como o apóstolo Paulo, quando caiu ou do cavalo, ou não sabemos o que é aquilo, mas ele foi convertido nessa altura. Portanto, foi uma conversão completamente diferente. Somente ouvir a sua palavra, como muitas pessoas ouviram e tiveram a presença dele, e os milagres, portanto, não é suficiente para acreditar e se tornar um crente. Portanto, o que é vital nesta... O que é vital é que voltemos as costas ao pecado, é sempre a mensagem. Por esse propósito é que Jesus veio. E continuar
a confiar nele para nos salvar. Portanto, não há salvação em nenhum outro. Portanto, se houvesse outro meio de salvação, Jesus não caminha à Terra há cerca de 2000 anos. Só o padecimento da cruz, o vexame, tirarem-lhe as roupas, o escárnio em praça pública, nós nem podemos imaginar tal coisa do que aconteceu. E se houvesse outro meio de nos salvar, acham que o Senhor fazia, sujeitava-se especialmente? Disse o Filho de Deus que veio feito homem a esta terra. E portanto, por isso mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Senão por mim é condição. Ele é que tem a chave da vida e da morte, a chave do céu e a chave do inferno. E portanto, Jesus convida-nos a vir com ele e disse, isto, sempre Jesus, em todas as suas partes, convidou pessoas a vir a ter com ele. Nesta, o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, desculpem, Jesus disse, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu aliviar-vos-ei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharás alívio para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, aqui está o convite que Jesus que tem o jugo, portanto, sabem que o jugo era, portanto, quando aparelham dois bois ou dois animais, eram atrelados e, portanto, para puxar, portanto, ele diz que isso que é a canga, como se diz lá na minha terra, portanto, ele diz que isso é suave e convida-nos sempre a. E eu também vos posso convidar a vós a ter uma relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que eu tenho de fazer? O que é que eu tenho de fazer? Como eu disse, a única maneira é voltar as costas ao pecado, arrepender-se e dizer, Jesus, vindo à minha vida. Eu sei que vós sois aquele que clamais que sois, que vieste a esta terra há cerca de 2000 anos, padeceste, sofreste, morreste na cruz com o seu vosso precioso sangue. Derramaste sobre esse sangue é que nos salvou dos pecados. Porque a Bíblia diz-nos no livro dos Hebreus, sem o derramamento de sangue não há salvação ou não há perdão pelos pecados. E foi esse propósito que, com uma oração como esta, Senhor, vindo à minha vida. Eu sou um pecador, quero ter uma relação pessoal com o Senhor nesta vida. Quando esta vida terminar, ter um lugar no vosso o reino eterno. Isto é precisamente a mensagem do Evangelho. Começou há cerca de 2000 anos atrás, foi a mensagem, é hoje e será no futuro. Não há outra maneira de proclamar a mensagem de salvação, a não ser o arrependimento e acreditar naquele que pagou pelos nossos pecados. Eu não posso pagar pelos meus pecados. Mesmo que eu quisesse pagar pelos meus pecados ou morresse na cruz como eu já tenho, vivemos contaminados com o pecado original. Que alguma coisa tem a acontecer. E, portanto, por esse propósito, vejo Jesus Cristo a esta terra. Quero também, como sempre, nas nossas mensagens, orar para esta nação que bem precisa. Esta e a nossa, Portugal, também é a mesma coisa. Estamos quase no mesmo barco. Pelos governos de um país e do outro e pelo presidente aqui dos Estados Unidos, o Senado, o Congresso, a Câmara dos Representantes, os autarcas das cidades, das vilas, a polícia, os bombeiros, aqueles exatamente que se ocupam a tomar em conta daqueles doentes, e são muitos os que estão, sobretudo, com esta pandemia do vírus do corona, também que Deus os proteja e tenha, portanto, compaixão daqueles que já faleceram e já são milhões sobre esta terra e que Deus, portanto, tenha um lugar no seu reino eterno. Também pela guerra que se alastra na Ucrânia, para a paz e, portanto, aqueles, por dois países, aqueles soldados e aqueles que estão envolvidos na guerra e aqueles que morreram especialmente, que Deus tenha também um lugar no seu eterno reino. E, portanto, aqui, portanto, esta foi uma outra mensagem, portanto, e podem ler esta passagem da Escritura no Evangelho de São Mateus, portanto, podem ler o capítulo todo, o capítulo 7, se não querem ler muito, e o capítulo 13 do Evangelho de São Lucas, e, portanto, lá diz exatamente o que falámos aqui hoje.
E, portanto, esta foi a mensagem em português desta semana. E à próxima semana aqui estarei outra vez de novo com outra mensagem em português e inglês. Até lá, que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernardo, and we are here again in the St. Paul Church in Brookfield. This is a pleasure to do our programa or our video in Portuguese and English, Café com José. Always, I mentioned that this program is, we start in 2018. The purpose is to take the message of the gospel. Jesus is the one way of salvation. That's why we proclaim the message, not because we talk about, because our Lord tell he was the only way to save mankind. With that purpose, he come to this earth about 2,000 years ago. Shed his blood on the cross. If you can save, and most of you know our the mockery on the suffering the Lord bear for our sake. If was another way to mankind to be saved, our Lord, the Son of God, never was come here about and pay the price and willing to do that. And if was another way, a easy way, but he tell like in this message the way of salvation is narrow, and this will be the basis of this message for this week. Last week I can do a little recapitulation, so we speak about the Psalms 91. Is a psalm you can apply in this time and history on this pandemic of the coronavirus is propagating every corner of the earth. This psalm, as I mentioned, I don't want to boast, but I've been praying daily, and until now, the Lord has been sparing me from all the virus, and until and thus me, I am saved, or I presume in the grace of God, because as I mentioned in this message, if I have a bridge, I can cross a river. This is only just an example. If I'm swimming and I put myself in risk, because but I have the bridge. Why I don't take the chance, And it's pretty much we don't take chances, but we trust in the Lord and in this word. Today the message is a little different. With this message today was taken from the two Gospels, the Gospel of Luke chapter 13 and the Gospel of Matthew chapter 7. So I'm going to read a few verses from both the Gospels, and it was the base of this message. And I'm going to start in the Gospel of Luke 13, and Jesus said, and the Bible says, I'm sorry, Jesus went through one town and village after another, teaching as he made his way to Jerusalem. So Jesus was in this way to Jerusalem. And someone asked him, Lord, will only a few be saved? He said to them, strive to enter through the narrow door. For many, I tell you, will try to enter and will not be able. This from Luke, now from the Gospel of Matthew. Jesus said, enter through the narrow gate. For the gate is wide and the road is easy that leads to destruction, and there are many who take it. But for the gate who leads is narrow, and the road is hard that leads to life, and there are a few who find it. The word of the Lord. As I read in this passage, this verse from both the Gospels, we're going to talk about and develop this message. The title of the message is two gates and two roads. As I mentioned, as I read a few seconds ago, Jesus travels through Jerusalem from village, and he was in this way to Jerusalem. As someone asked him, we don't know, the Bible no mention if it was a disciple on those 12, or we presume was somebody in the crowd, and asked this question, Lord, are only a few people going to be saved? So a lot of people, even to this day, they ask that question. And let's see how our Lord answered him. The Lord say, He doesn't say, okay,
They say yes or no, but the answer a little bit different. Maybe they don't expect the way. And Jesus said, uh, "Strive to enter to the narrow gate." Was his answer to the crowd, or whatever make the question. So I'm gonna develop the first point of the message is that Jesus mentioned the narrow gate, what that mean, or what that mean to us. Jesus said that the gate leads to life is narrow. Jesus speak of himself as that gate or that door. Uh, for instance, in the Gospel of St. John, chapter 10, Jesus says, I am the gate. Those who walk through me will find life, or in this case, we'll talk about he was the good shepherd. Those who enter through him, if I'm green meadows or green grass, whatever you want, but to use that as a figure of speech. Uh, he, and he speaks of himself, as I said, and the gate is narrow because why the gate is narrow? Because the Christianity is an exclusive religion. You see, a lot of people they try, explain like everyone is inclusive, but right away if you say it's narrow, right away you put exclusivity in that. So it is why because it is by faith Jesus Christ alone, in Jesus Christ alone, that enables us mankind to experience redemption and eternal life. So redemption is something was lost. So this was a word they used pretty much when there was the slave market. So in the history, uh, people to redeem a slave. So usually they gotta pay a ransom to that or to buy a slave. They call that ransom, and they used to today, Uh, you see a lot of even no like to mention, but a lot of terrorist groups, special sometimes they take people captive, and what do they call that a ransom for somebody pay that money, so they free the person. So this is just to give an example or the word redemption meaning. Uh, the Bible says salvation is found in no one else. This is Peter, one of these great speeches in the book of Acts, and he said, "For there is no other name under heaven given to man by which you must be saved." So it was in the book of Acts 4:12. And Jesus said again, I am the way, the truth, and the life. So that is very well known verse. No one comes to the Father except by me. So you see the exclusivity of his words. This is the word is from God's word, not word of Jesus quote, not myself. And Jesus suggests here or try to explain to us that regrettable or not to everyone enter in the kingdom. So will not enter to the kingdom. He did not teach universalism is a doctrine today. We see that in a lot of brothers, and they proclaim that. What does that mean? Mean like all roads leads to Rome. This is a figure of speech, but not like all roads lead to salvation. Doesn't matter you are in the end you get in by your own way because Jesus is telling so that the doctrine, but as Jesus mentioned, it's total fake false doctrine. Rather, he taught that only those who come to the Father through him uh, be saved. That's exactly not no one comes to the Father except by me. That's exactly his words. Now let's talk about the wide gate. I talk about the narrow gate. Jesus say the way is narrow and the road is narrow to lead to the life, and just a few find it. That's his words. Now the wide gate. Jesus described the gate that leads to destruction as wide, and he said that the road is easy and well populated. So that's the words he said. He did not say this road is narrow, is easy, and a lot of it means a lot of people travel that road. We can and all of us, before you become a believer, you travel in that road. So this is not too scary. So before you become a Christian, all you are, you travel in that wide road, and
and we all of us, we on one way or the other, we gotta come to choose to enter in that road by faith in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Uh, he paid the price for the penalty. That's why he claimed, I am the way, because I am the one to open the way for you and for me. Uh, as I mentioned, you can choose that way, and Jesus is knocking on the verse you well know from the book of the Apocalypse of Revelation. Jesus said, I'm knocking on the door, he knocks on the door of our heart every time, and we sense that you should turn to him, and he wants to have fellowship with us, like always. I invite you in the end of his message, and he wants us to open to him. So Jesus is patient. He's never trying to breaking, but knocking. So he's totally different. He don't break to the door, or the door is like another figure of speech. You talk about the door of our heart, of course, and he knock. We gotta open. Not he don't break through. So we like you break the door. No. He knocks, and he allow us to decide either we or not you open our life to him. This is the decision we will always you take. And the Bible says, I stand at the door and knock. There he goes. And if you hear me, or Jesus, calling and open the door, I will come in. You see the condition? I can repeat again. The Bible says, I stand at the door and knock. Jesus talking. If you hear me calling when he knocks and open the door, I will come in. That's his word, and his word is true. If you real open, he come in. That's the condition. To resume, or to conclude, saved, we started this message. We wanted the follower, the disciple, or somebody in the crowd asked that question to the Lord. Lord, all of you be saved. Jesus explained. The people are eager to know who all be saved. Who this one or this one maybe was the purpose of the question. But Jesus explained that although many people know something about God, and only a few accept His forgiveness, not just listen to His words or admire His miracles is not enough. So this we have like an example of pretty much we don't know real for sure, but it was about 3 years Jesus in this public ministry. Let me drink a little bit more of coffee. About 3 years. So Israel, or the Palestine, they call, I don't like too much the name, but was the Romans, they give the name to that area, and so was divided into province in the time, or the Damascus was part of north of Israel, Galilee, and that area today Syria, and Judea was the south, and from Jerusalem pretty much to the border of Egypt. But it was 10 cities of the Decapolis, so it was Jesus maybe reached pretty much about 7 million of people. They experienced all kind of miracles. The blind received the sight. He cleaned the lepers. He feed the people. The number start here, and all the list can go on and on the miracles. But in the end of his public life, only 120 people follow him. See, for 7 millions even is 1/10 of 1%. So this is less. This is to see how exclusive and narrow is the way this Christianity is. So the people see the miracles, but they don't turn to him. And today you think he changed? Not at all. Exactly the same way like it was 2,000 years. And the people. I never see the Lord. I know the disciples, they have the privilege to live with them and see all the miracles. I don't say, but I believe by faith. And it's vital to turn from sin and trust to Him to save us, because as I mentioned, salvation is not in another man or no other name given to man under heaven
you must be saved, like Peter's quote in the book of Acts. And always Jesus invites us, always. He never closed the door, or he knocks, or you try for us to come to him. And he said in the book of, in the Gospel of Matthew, Jesus invited, come to me, all you that are weary and carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gently and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. This is the invitation of our Lord Jesus. He said his yoke is easy and his burden is light. For us it is easy, but was not easy for him, because the only way accomplished was by his death, his life, death, and resurrection, by shedding his blood on the cross, to accomplish you and I to be with him in this eternal kingdom. Now we can pay, the door, as he mentioned, is open. When you remember when our Lord died in the cross, the veil of the temple was torn from the top to the bottom. That means the access to the Holy of Holies was now again open, or mean the access to the eternal life to God was open through Jesus Christ. He opened the way. What am I to do? How am I supposed to? Repent of your sins. It's the only way. Lord, come to my life. I know you pay the price. Now I repent. And I know you die for me totally. You got to acknowledge him as a Lord and Savior and ask him to forgive you. And you can have a personal relationship with him in this life. And this life, and you don't know if he can be tomorrow or another years for tomorrow. You have a place, he promised in the Gospel of John 14, he said, I go and prepare a place for you. You believe that or not? And that place is heaven. If you really accept him, one day you'll be with those believers, those that believe him, and we join together with the myriads of angels and archangels and the whole company of heaven, and be part of that family of believers from generation to generation. We don't know. Only just when you get there. And this was this message for us.